Domingo passado nós tivemos a oportunidade de celebrar o aniversário da igreja, um aniversário que possui duas datas. Possui uma data no dia 3 de outubro e uma outra data no dia 9 de outubro. Pois a igreja teve o seu início no dia 3 de outubro de 1900, depois de uma interrupção. Ela voltou às suas atividades no dia 9 de outubro de 1907. E nós gostamos de contar, então, a data de aniversário da igreja, da data mais antiga, de 3 de outubro de 1900. E semana passada celebramos 2 cultos bem gostosos, fizemos um bolo, onde partimos no final do culto da noite, e tivemos a oportunidade de celebrar esse aniversário. Mas eu quero continuar celebrando a vida da nossa igreja nesse mês de outubro, quero continuar falando sobre a nossa igreja, aproveitar que o mês de outubro não é somente o mês de aniversário da nossa igreja, mas também é o mês da Reforma Protestante. Há mais de 500 anos atrás, Martinho Lutero colocou 95 teses na porta da sua igreja em Edimburgo, onde ele propunha algumas teses que traziam uma reforma à Igreja Católica. Interessante que Martinho Lutero nunca quis fazer uma nova igreja. Ele, a sua tentativa do seu coração era que a Igreja Católica reformasse algumas teses, reformasse a sua doutrina. Como a Igreja Católica foi intolerante a essas teses, procurou até mesmo tirar a vida de Martinho Lutero, a história conta que houve então um novo início de uma nova igreja, de uma igreja reformada, uma igreja que buscava ser mais alinhada com a doutrina bíblica. Então é conhecido também as 5 solas: somente Jesus, somente a fé, somente a palavra de Deus, somente a glória de Deus, somente a graça, e foi os 5. E a partir daí vem um movimento reformado. A Igreja Batista é uma igreja reformada? É a pergunta. Se formos aplicar o termo histórico, a Igreja Batista não faz parte do movimento reformado, mas a Igreja Batista se alinha ao movimento reformado, porque nós também cremos que essa doutrina reformada é uma doutrina mais pura, é uma doutrina com menos conflitos, menos desajustes com a palavra de Deus. E mais uma como é que eu chamo assim? Uma ideia reformada que eu gosto muito e que eu quero aplicá-la aos nossos dias é que existe um conceito que diz que uma igreja reformada sempre reformando. Ou seja, que nós precisamos entender que facilmente nós podemos nos desviar do que a palavra de Deus propõe para a sua igreja. Facilmente nós podemos, ao longo da história, ao longo dos dias, com os nossos gostos pessoais, com a tradição histórica, com a própria cultura local, podemos nos distanciar daquilo que Deus propõe para nós como igreja. Então, aplicando o princípio de que uma igreja reformada sempre reformando, eu entendo que no mês de aniversário da igreja a gente pode revisitar alguns princípios bíblicos para que a gente possa também, como igreja, olharmos para estes princípios bíblicos e entender o quanto nós estamos alinhados ou até mesmo desalinhados, e poder também tomar as ações práticas para podermos caminharmos para sermos cada dia mais uma igreja mais pura. Entenda que não existem igrejas cristãs certas e erradas. Todas as igrejas cristãs, elas são igrejas que são amadas por Deus, são amadas por Jesus Cristo. Isso fica claro em Apocalipse, quando nós vamos ver Jesus se manifestando à igreja. Ele se manifesta a partir das 7 cartas às 7 igrejas. Aquilo ali tem uma simbologia que Jesus está trazendo uma palavra para todas as igrejas que se declaram cristãs.
E naquele conjunto de 7 igrejas, nós podemos perceber que existem igrejas mais puras e igrejas menos puras. Mas Jesus ama todas aquelas igrejas. Jesus ama todas as igrejas cristãs. O nosso compromisso é se tornar cada dia mais uma igreja mais pura. Então, qual é a igreja que eu devo fazer parte? É da igreja que você entende ser a igreja mais pura. Existem igrejas menos puras? Existem. Talvez existam igrejas cristãs que têm 99% de índice de impureza, mas ainda são igrejas cristãs e amadas por Cristo. O que nós precisamos é olhar para nós como igreja e pensarmos se estamos buscando um índice de pureza maior. Por isso, eu quero trazer aqui hoje a visão da igreja, a visão de Deus para a igreja. Eu até pus aqui um videozinho que mostra aqui a evolução da nossa própria igreja. Isso foi feito para comemorar o aniversário da igreja. Não sei se ele vai funcionar. Eu acho até que precisava apertar um play, alguma coisa, mas se não funciona, não tem problema. A gente, não foi, olha lá, apertando agora. Tá vendo? Né? Que olhando para nós, 119 anos depois, pode ser que aquela mesma proposta que havia sido originalmente a intenção dos pioneiros, pode estar hoje sendo uma intenção totalmente diferente. Nós estamos num outro século, estamos vivendo o século 21, estamos vivendo um momento extremamente novo. Nós não temos nem um consenso entre os especialistas como denominar essa época que nós vivemos. Pessoas que chamam essa época de pós-moderna, outras que chamam essa época de uma época de um mundo líquido, uma modernidade líquida. Não existe ainda um consenso. Na verdade, se Deus permitir que ainda existam outras gerações, talvez as gerações futuras vão olhar para a nossa geração e elas com mais, uma amplitude maior, elas poderão nos dizer, então, essa era foi uma era tal. O fato é que nós estamos vivendo essa era e com todas as suas mudanças, todas as suas loucuras. E algumas coisas são bem interessantes. Há até um filme na Netflix, eu esqueci o nome, mas filme até assustador, não sei se é um filme, se é uma série, mas que fala sobre as mudanças que estão acontecendo no nosso tempo e projetando o futuro. E o futuro não é muito bonito. E, de alguma maneira, a gente fica pensando, e a igreja de Cristo? Como ela precisa viver? E a gente pode cair numa armadilha de querer se adaptar muito a essa realidade e perder a sua pureza, perder a sua essência. Por isso, mais do que interpretar o mundo qual vivemos, nós precisamos interpretar o texto bíblico, interpretá-lo, revisitá-lo e poder aplicá-lo aos nossos dias. Eu quero que você abra a sua Bíblia, então, no texto que está em Atos, capítulo 42, esse é um texto bem conhecido, muitos de nós já lemos e já ouvimos em muitas mensagens, mas Atos capítulo 2, versículo 42, é um texto primordial se queremos falar sobre igreja. É ali que nós vamos ver uma primeira descrição da igreja nos seus primeiros dias de vida. Fábio, a igreja ela surgiu só depois do dia de Pentecostes? Aqui eu preciso abrir um parênteses e dizer que a igreja, na verdade, ela já existia antes do dia de Pentecostes. Se nós vamos pensar na igreja que será reunida, com todo o povo de Deus, salvo, reunido na eternidade, nós não podemos deixar de incluir todas as gerações do Antigo Testamento, Abraão, Jacó, Isaac, toda aquela turma toda vai fazer parte da igreja também, mas a igreja cristã, a igreja que se forma a partir do movimento iniciado por Jesus, ela tem agora uma descrição dos seus primeiros dias, sendo aqui feita em Atos capítulo 2, versículo 42. O texto diz assim:
Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nessa breve descrição da igreja que se reunia ali em Jerusalém, logo após o dia de Pentecostes, nós vamos ver uma igreja que tem algumas marcas, existem algumas características ali fundamentais, características que precisam ser vividas ainda hoje. Então, se formos olhar ali para a visão de Deus para a sua igreja, eu creio que Atos capítulo 2, do versículo 42 a 47, vai nos dar essas marcas. E essas marcas, elas são importantes, elas precisam fazer parte da nossa rotina. Que marcas são essas? A primeira marca que nós vamos ver, ela já se encontra no versículo 42, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Deixa eu ver aqui se vai. Vamos aqui, amiguinho. Vamos. Pula para mim aí o próximo. Não vai? Desobediente. Aê. O ensino se dedicava ao ensino dos apóstolos. Qual é a primeira marca, então, que devemos ter como igreja nos dias de hoje? Precisamos ser uma igreja que aprende. Uma igreja que se dedica ao ensino dos apóstolos. Fábio, temos apóstolos nos dias de hoje? Olha, quando eu ligo a TV, eu vejo algumas pessoas ali se denominando apóstolos. Eu conheço algumas igrejas em que os seus líderes hoje se denominam apóstolos. Então, existem apóstolos hoje? Existem. Mas, à luz do que a palavra de Deus nos diz, daquilo que são os apóstolos, eu não entendo que eles hoje possuem as mesmas características dos apóstolos do Novo Testamento. Como igreja batista, nós cremos que aqueles que foram denominados apóstolos são aqueles que foram pessoalmente comissionados, chamados por Jesus Cristo. Por isso eu faço aqui também um adendo. Eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Esses apóstolos que nós estamos vendo hoje, eles tenham tido alguma experiência, algum chamado eles tiveram, não sei, talvez eles possam ter tido, como Paulo teve, uma experiência que caiu do cavalo e perguntou, e tiveram a experiência de ver face a face Jesus Cristo, e Jesus então os chamam para ser apóstolos. Porém, no meu zelo e no meu conservadorismo, eu creio que os apóstolos foram aqueles primeiros homens que Jesus chamou ao longo de si, com a exceção de alguns outros que também foram, e a própria Bíblia designam como apóstolos. O próprio Paulo, Silas, Timóteo, a Bíblia também aponta esses nomes como apóstolos. Por quê? Foram aqueles que foram comissionados pelo próprio Jesus para se tornarem apóstolos. E Paulo, mesmo sendo chamado de apóstolo, ele até diz: eu dos apóstolos sou o menor, que não tive a oportunidade de conviver os 3 anos como os outros apóstolos tiveram. Mas, Fábio, então, se os apóstolos são os apóstolos do Novo Testamento, como é que a gente pode aprender, então, com esses apóstolos hoje?
nós podemos sim continuar aprendendo o ensino dos apóstolos a partir dos escritos que eles nos deixaram no Novo Testamento. Praticamente todo o Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos. Sejam os evangelhos, sejam a carta às igrejas, sejam as revelações dos últimos dias, nós temos a consciência de que todas essas cartas são apostólicas. Então, aonde está o ensino dos apóstolos que nós precisamos reter? Está aqui no Novo Testamento. Fábio, mas então quer dizer que nós, como igreja, só vamos estudar o Novo Testamento? Não. O Novo Testamento nos traz uma realidade de uma nova aliança, de uma aliança que Deus propôs para nós como igreja nos dias de hoje, a partir do sacrifício de Jesus na cruz. Mas a própria revelação de Jesus nos evangelhos mostra que Jesus, e ele declara isso, dizendo que ele não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. O que eu quero dizer com isso? Que o Novo Testamento, ele está intimamente ligado ao Velho Testamento, a ponto de que eu posso aqui, muitas vezes, puxar uma folha do Velho Testamento e ela, como se ela estivesse ligada organicamente com o Novo. Fato que nós experimentamos exatamente quando fizemos a série sobre o Velho Testamento. Sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão estritamente ligados com a proposta do Evangelho em Jesus. Se você ler os 10 mandamentos e ler o Sermão do Monte, você vai ver que eles se completam. O próprio Jesus cita o Velho Testamento no Sermão do Monte, quando ele diz: vocês não viram que foi escrito? Não matarás, não adulterarás. E o que Jesus faz, ele aprofunda, ele nos traz um entendimento ainda mais profundo do Velho Testamento. Ou seja, como igreja, queremos ser uma igreja que aprende, uma igreja, então, que se aprofunda na palavra de Deus. Não sei o quantos de vocês já repararam, mas todas as mensagens, tudo aquilo que nós pregamos, são palavras que saem do texto bíblico. Eu, por zelo que tenho também, não permito que ninguém venha aqui falar da sua cabeça, dar um testemunho. Nós não estamos aqui para falar daquilo que nós experimentamos, nós estamos aqui para falar aquilo que a Bíblia revela para nós. E uma das maneiras de nós aprendermos é quando nós estamos juntos lendo a Bíblia. Mas nós aprendemos somente quando estamos aqui juntos? Não, nós precisamos adquirir um costume de que, como igreja, manter essa aprendizagem até mesmo dentro da nossa vida doméstica. Uma coisa que tem cada vez ficado mais claro para mim, que a formação espiritual dos nossos filhos não é papel da igreja, é papel da família, é papel dos pais. Nós, como pais, precisamos aprender a ensinar a Bíblia aos nossos filhos. Nós precisamos, cada vez mais, entender a própria palavra e ajudar os nossos filhos a aplicá-la, ensiná-la. Ou seja, nós queremos ser uma igreja que aprende com a palavra 7 dias por semana, 365 dias do ano. Nós não podemos limitar o aprendizado da palavra aos momentos em que nós estamos oficialmente reunidos como igreja, mas quando estamos também em outras reuniões, como, por exemplo, os próprios pequenos grupos que se reúnem nos lares. Uma das marcas fundamentais desses encontros é a leitura da palavra. E hoje ainda nós estamos fazendo algo ainda mais intencional. Nós queremos que em pequenos grupos a palavra que é ministrada no culto seja, de alguma maneira, detalhada e explícita nos pequenos grupos, porque aqui eu estou falando e eu não estou dando oportunidade para ninguém. Você pode levantar sua mão e eu vou fingir que eu não estou vendo, não vou deixar você falar. Aqui quem fala sou eu. Mas no pequeno grupo, a intenção é que todos possam falar, é onde nós possamos expressar as nossas dúvidas, onde os líderes precisam ter a capacidade de mediar esse aprendizado. Alguns talvez não tenham concordado tanto hoje com a nossa visão de aplicar
a mesma mensagem no domingo nos pequenos grupos. Alguns têm uma ansiedade, um desejo de aprender mais. Mas eu fico pensando assim, que também não adianta a gente também ter uma cabeça cheia de informação. Mas se nós pudéssemos pegar um conteúdo toda semana e pudermos aplicá-lo e guardar no nosso coração e usar isso, eu acho que a gente já está no lucro. Eu já não acho que a gente tem que ser aquela igreja que tem um monte de informação, um monte de ensino. E o fato é que não adianta ter muito conhecimento. Nós precisamos ter prática. Então nós vamos aprender bem aprendido e buscar praticá-lo. Isso não exime que nós teremos outros fóruns, outros espaços de aprendizado. Mas nós queremos cada vez mais sermos contundentes, queremos ser assertivos naquilo que hoje estamos expondo, possa ser aplicado no nosso dia a dia. Pergunta: como podemos então aplicar esta verdade nas nossas vidas hoje? Nós daqui a pouco vamos celebrar a ceia, vamos repartir o pão. E um dos mandamentos, uma das ordens que Jesus nos dá, quando vamos repartir do pão, é que nós possamos discernir o corpo de Cristo. E o que significa esse discernir o corpo de Cristo? Significa que se eu sou capaz de comer desse pão, eu estou entendendo que eu também sou capaz de ser parte desse mesmo pão, que eu sou parte desse corpo e como parte da igreja, eu preciso fazer a minha parte? Quando a gente olha que uma das marcas da igreja é o ensino apostólico, como eu posso aplicar esse ensino na minha vida como parte da igreja? Porque, de novo, a gente muitas vezes olha para essas marcas e pensa de uma maneira institucional. Como a instituição, Primeira Igreja Batista de Campinas, pode aplicar? E eu estou dizendo como nós estamos aplicando. Mas e a aplicação pessoal? Eu e você, nós somos parte da igreja. Igreja não é só instituição. A igreja somos nós, esse ajuntamento. E nós precisamos entender, talvez o que você vai olhar vai pensar, poxa, eu tenho aprendido pouco, eu preciso aprender mais. Ou talvez eu já aprendi tanto, talvez eu precise repartir aquilo que eu estou aprendendo, tanta coisa que eu já sei. Para quem eu posso repartir? Por isso eu também entendo que um dos papéis primordiais da igreja é o discipulado. Eu tenho cada vez mais mergulhado no conceito de discipulado. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que um discípulo de Jesus só será discípulo se ele tiver discípulos. Olha o que eu estou falando. Um discípulo de Jesus só será de fato um discípulo de Jesus se ele tiver outros discípulos. Da mesma maneira que eu já estou entendendo, porque não era esse meu entendimento, mas eu já estou entendendo isso, que todo cristão é um discípulo. Eu antigamente até fazia uma distinção. Eu achava que tinha algumas pessoas que eram cristãos e outras que eram discípulos. Hoje eu já estou entendendo que não tem essa dualidade. Ou é ou não é. Então, se queremos ser, de fato, verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, cristãos, nós temos que assumir o chamado de sermos discípulos. E ao assumir o chamado de sermos discípulos, a consequência é a próxima pergunta: quem são os meus discípulos? São perguntas que nós precisamos fazer, não acho que nós precisamos ter as respostas agora, mas são perguntas que vão, de alguma maneira, nortear o nosso caminho. Eu tenho feito essas perguntas: quais são os espaços que eu tenho tido desse discipulado, dessa transmissão do aprendizado, do ensino apostólico? Uma segunda marca da igreja é a sua comunhão amorosa, é uma igreja que cuida. O texto, no versículo 42, também diz que, a mesma maneira que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão. Pensa, se tem uma palavra que a gente repete, mas sem saber o significado, essa palavra se chama comunhão. Comunhão é uma palavra evangélica, porque ela está aqui nos textos, mas que ela já assumiu diversos significados. E até mesmo a gente fala comunhão, mas a gente nem sabe mais se é o que a gente está falando é a verdade. A gente vai num pequeno grupo, sai do pequeno grupo e diz assim: nossa, a comunhão hoje foi tremenda.
ou eu fui hoje na igreja e a comunhão com os irmãos. E aí lembra da mensagem à noite do Ebenezer? Dos nossos termos? Agora pense alguém que ouve a gente falar em comunhão. O que essa pessoa vai imaginar? O que significa comunhão? Comunhão vem de uma palavra grega chamada koinonia, que muitas vezes também a gente cita essa palavra. Mas a gente não sabe que a origem da palavra vem de koinos, que quer dizer comum. Ou seja, koinoneu é aquele que compartilha. A comunhão, ela está estreitamente ligada com o ato de compartilhar, com o ato de repartir. Comunhão existe quando há algo que pode ser repartido e ao final da comunhão, o resultado final da comunhão é que todo mundo sai saciado. Pode sair saciado da palavra, pode sair saciado até mesmo das suas necessidades físicas. Por isso que quando a gente fala que a marca da igreja é uma comunhão amorosa, e isso significa uma igreja que cuida, é que quando nós nos reunimos em comunhão, todos têm que sair satisfeitos. Não pode acontecer de um sair cheio e o outro sair vazio. Na comunhão, é se repartido. Olha como ele descreve, inclusive, essa comunhão que era feita. Os versículos abaixo, diz que o versículo 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Fábio, então quer dizer que ninguém tinha mais nada seu, era tudo repartido? Não quer dizer isso, porque depois o texto diz, no versículo 46, que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas. Mas a casa já não era repartida? Por que ainda a casa? Então, percebe, a gente precisa também ter entendimento. Cada um tinha o que era seu, mas era uma comunhão tão plena que também se entendia que se eu tinha algo a mais daquilo que eu precisava, eu estava disposto a repartir, para que ninguém ficasse sem. De novo, a Bíblia nunca condenou a propriedade privada. Quem condena a propriedade privada é a doutrina marxista. Porque senão o judeu não tinha propriedade privada. O que a Bíblia condena é que poucos tenham muito e muitos tenham pouco. E muitas vezes o que eu tenho visto por experiência é que Deus tem abençoado alguns para que esses possam ser instrumentos de bênção para outros. Não importa, a Bíblia não condena que eu tenha 3 casas, mas eu preciso usar essas 3 casas para amar as pessoas. A Bíblia não condena que eu tenha 20 carros, mas a Bíblia deseja que eu use os 20 carros para amar as pessoas. Comunhão significa cuidado, significa que nós estamos juntos, mas assim, tendo sabido as necessidades um do outro. E aí volta de novo para o aspecto do pequeno grupo. Porque num pequeno grupo, como é que acontece a comunhão no pequeno grupo? Um pequeno grupo precisa saber o que está acontecendo. Talvez aqui numa igreja como a gente está hoje, a gente até sai mudo, né, entra mudo e sai calado. Mas num pequeno grupo, a comunhão precisa ser de tal modo em que as pessoas se expressem. Elas não podem sair de lá da mesma maneira que saíram, ansiosas, angustiadas. Por isso os pequenos grupos têm um papel importante nessa comunhão para se repartir a necessidade. Porque imagina, às vezes, até o pastor saber, né? Passa um fala, o outro fala, aí chega para a secretária esquece, aí no dia seguinte, né? Puxa, mas aí depois tem 15 dias que até o pastor saber, aí 15 dias a pessoa já morreu. Então, nós precisamos pensar nisso. Como nós podemos cada vez mais promover a comunhão? Perguntas que precisam ser feitas. O que nós temos juntos como herança comum? O que nós fazemos juntos como serviço comum? O que nós dividimos juntos
como responsabilidades comuns. Isso tudo se aplica à comunhão. Estamos crescendo juntos em maturidade cristã, estamos servindo ao Senhor, todos juntos, à igreja e ao mundo, estamos crescendo em amor e cuidado uns pelos outros juntos. Quando nós buscamos essa comunhão amorosa, todos ganham. Não pode somente alguns ganhar e muitos perderem. Por isso, de novo, nós vamos celebrar a ceia, repartir o pão. É hora de discernir o que nós temos recebido em Cristo. Estamos repartindo em Cristo? Os nossos irmãos ao nosso redor estão sendo satisfeitos? Terceira marca, adoração sincera. Aqui nós vamos de novo para o versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, mas também se dedicavam ao partir do pão e às orações. Aqui nesse último trecho do versículo 42, nós vamos começar a ver como era a prática da adoração da igreja. E de novo, a adoração é outra palavra que a gente expressa várias vezes, mas já nem sabe mais o sentido. A adoração tem a ver com aquilo que nós entregamos a Deus. Tem a ver com a nossa reverência, tem a ver com o nosso culto. Todo culto é uma adoração. Todo culto é uma entrega. Quando nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós estamos prestando culto a Deus. Por isso eu entendo que como culto, liturgia, nós precisamos ter sim um momento de entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, porque isso faz parte do nosso culto a Deus, da nossa entrega. Nós precisamos aprender, e aqui como é que nós fazemos essa adoração? Nós temos algumas maneiras que o texto diz, que eles faziam essa adoração partindo o pão, que é a maneira como nós vamos fazer daqui a pouco, celebrando, trazendo à memória o sacrifício de Jesus na cruz, porque nós queremos entender aquilo que nós recebemos, e porque nós recebemos, nós podemos agora também entregar. Tem a ver também com as nossas orações, porque nós somos salvos em Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de, como filhos de Deus, criarmos a nossa prática de oração. Nós entregamos a Deus as nossas orações. Faz parte da adoração. A gente pensa que a adoração é música. A adoração comunitária, em muitos momentos, ela vai se expressar através da música. Mas a adoração, ela é contínua, ela é um ato contínuo. Eu sou um adorador. Não existe essa ideia que eu sou um adorador somente na igreja. Eu sou um adorador lá fora também. E lá fora eu continuo prestando culto a Deus, através das minhas orações, através da minha vida, através de servir ao Senhor da maneira como Ele deseja. Isso tudo forma a adoração. E olha só que interessante, versículo 46 nos dá um pouco mais de entendimento dessa adoração. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio e no templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam de todas as refeições, com alegria e sinceridade de coração. Existia dois espaços diferentes de adoração comunitária. Existia um espaço de adoração comunitária no templo e existia um espaço de adoração nas casas. Existia um espaço de adoração mais formal e existia um espaço de adoração mais informal. E isso é interessante, porque a gente vê geralmente uma geração mais nova muito crítica ao espaço de adoração comunitária, dizendo que é uma adoração muitas vezes institucionalizada, muitas vezes assim, muito rígida, muito tradicional. Se nós pegarmos o contexto, esses homens e mulheres salvos em Cristo Jesus, eles iam a um templo, mas não era um templo batista, eles iam a um templo judeu, onde ainda estava sendo feito os sacrifícios semanais, como
era exigido pela lei do Antigo Testamento. Ou seja, eles respeitavam as tradições. Eles ainda estavam se submetendo ali a uma liturgia, às vezes, vamos dizer, ultrapassada. Mas não deixaram de ir. E às vezes eu fico vendo que existe uma nova geração que fala assim, eu não gosto, eu não quero, não acho que é assim. E não vem. Não tem essa. Se queremos ser igreja, igreja precisa se reunir em espaços públicos institucionais. E aí vai ter momentos que nós vamos fazer, muitas vezes, liturgias mais solenes, liturgias mais clássicas. Por quê? Queremos, de alguma maneira, honrar a nossa história, queremos honrar a nossa tradição. Mas também vamos ter momentos informais, momentos em pequenos grupos, nas casas, em ministérios, ministérios de jovens, ministério de adolescentes, ministério dos veteranos. Nós precisamos aprender a essa adoração sincera, ela precisa sim acontecer em espaços formais, mas também em espaços informais. Alguns de nós gostamos dos espaços formais e não gostamos dos espaços informais, e outros vice-versa. Nós precisamos aprender a gostar dos dois. Os dois são importantes. Esse negócio de ter... Aí essa é uma outra coisa. Agora, se eu falo que todo cristão, ele é um discípulo de Jesus, eu também entendo o seguinte, que não existe cristão sem igreja. Essa é a maior mentira que está sendo pregada nos dias de hoje. Gente que gosta de Cristo, mas não gosta da igreja. Olha, não tem como acontecer isso, porque Jesus vai casar com a igreja. Ele ama a igreja, ele é apaixonado pela igreja. Se você não gosta da igreja, você não gosta de Jesus. E a gente precisa aprender a amar a igreja, assim como Jesus ama. Porque Jesus ama todas as igrejas, da mais pura até a menos impura. Quem somos nós para dizer que a gente não gosta da igreja? Quando a gente for cear, a gente precisa aprender a discernir o corpo. Qual é o tamanho do meu amor pela igreja? E eu, como pastor, dói no meu coração. Como hoje a nossa agenda ela conflita com a agenda da igreja. Eu sei que como igreja nós precisamos ser assertivos, mas eu não vejo hoje que nós como igreja somos uma igreja que exige tantas reuniões, vamos dizer, no templo. Será que a gente não tem 1h30 aos domingos para se reunir como igreja num culto formal? Eu sei que eu estou falando para quem não deveria ouvir, porque você está aqui. Amém. Mas eu sei que amanhã pode ser você o tentado a pensar, puxa vida, tem tanta coisa para fazer. A gente não pode perder essa marca de sermos igreja. Um dos sonhos que eu sonho como igreja é que nós sejamos uma igreja grande. Eu conversei com o pastor Manoel essa semana, ele veio aqui tomar um café comigo, a gente estava falando sobre igreja. Aí ele me falou que a primeira igreja batista de Campo Grande, é uma igreja de 6 mil membros. Aí, enquanto ele falava, eu fui lá no Google, eu procurei qual é o tamanho da população de Campo Grande. 700 mil pessoas. E Campinas? Quase o dobro. E a PIB Campinas? Deixa eu falar uma coisa para vocês, do meu coração para o coração de vocês. Eu sonho que a PIB Campinas seja uma igreja que tenha grandes momentos de culto, de adoração ao Senhor, com muitas pessoas. Sabe, com milhares de pessoas. Nós não podemos ser centenas de pessoas, nós precisamos ser milhares de pessoas. Nem que a gente tenha que fazer 5 cultos, nem que eu fale 5 vezes. Até que a gente ache um outro espaço, um outro lugar. Mas nós precisamos cada vez mais pensar que precisamos ser uma igreja que se junta em milhares de pessoas. Não podemos nos contentar de ser poucas pessoas. Nós estamos numa cidade de milhões de pessoas. Precisamos ser essa igreja de adoração sincera. Estou na 3ª marca, Acho que se esse negócio fica lá, não muda o meu. Vamos lá. Por último, além de ser uma igreja que aprende com os apóstolos, que tem comunhão,
plena, que cuida um do outro e que adora de maneira sincera, a quarta marca da igreja é uma igreja que evangeliza, onde existe evangelismo constante e contínuo. E o curioso é que a gente não vê isso aqui explicitamente no texto. Há aqui, sim, um adendo, se a gente pode dizer, que o texto diz assim, versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que eu preciso entender nesse contexto de evangelismo, de sermos evangélicos, o pastor Ebenezer pregou, domingo à noite, dizendo, qual é o nosso negócio? Nosso negócio é fazer discípulos. Agora, nesse negócio, tem que estar Jesus. Porque não somos nós que vamos despertar as pessoas, que vamos convencer as pessoas. O texto aqui ele é bem claro, ele diz que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Tem 3 coisas aqui. Que o Senhor acrescentava aqueles que eram salvos. Jesus não acrescenta quem não é salvo à sua igreja. E ao mesmo tempo ele acrescenta aqueles que vão sendo salvos, ele acrescenta a sua igreja e ele acrescenta isso diariamente. Ou seja, nós precisamos nos unir a Jesus nesse movimento. Porque às vezes eu vejo que a gente também quer fazer as coisas sem a força do Senhor. E se nós nos mantermos, então o evangelismo ele se torna uma consequência das 3 primeiras marcas. Se nós tivermos uma igreja que aprende com os apóstolos, focada na palavra de Deus, onde a comunhão ela é verdadeira, ela é plena, e onde a adoração é sincera, qual é a consequência disso? Que o Senhor vai trazer as pessoas. O Senhor vai acrescentar. Por isso que eu sonho que a nossa igreja vai ser uma igreja grande. Tem que ser uma igreja cheia de discípulos. Uma igreja que vai ganhando a simpatia do povo. Uma igreja que quando ela é falada, de onde? Você vai de domingo eu vou, você vai na igreja eu vou. Qual igreja você vai? Eu vou na Primeira Batista de Campinas. Você vai na Primeira Igreja Batista de Campinas? Puxa, que bacana. Nós precisamos ser uma igreja bem falada na cidade. Porque se tem uma coisa que as igrejas são, é mal falada na cidade, fala a verdade. Quantas histórias a gente não sabe? E nós precisamos aprender a entender isso. E assim vamos fazer as coisas funcionarem. Sendo uma igreja sensível a quem é de fora. Uma igreja que busca alcançar o que está perdido. Aí eu lembro de novo da mensagem do Ebenezer, que você vai lá na gaiola do coelho e você puxa o coelho. Vai vir com o rabo, com a perna, pela orelha. Nós precisamos aprender como Jesus atraía as pessoas. Interessante, né? Desculpa, os mais antigos. Mas Jesus não precisava de nenhum recurso para conversar com alguém e para começar a falar de Jesus. Eu acho assim que o que eu quero dizer com isso, eu sei que tem muita gente e eu fiz isso também na minha infância. Quantas vezes eu não saí na rua distribuindo folheto? Quantas vezes eu não saí por aí também fazendo campanha? O que nós precisamos aprender, como Jesus, a buscarmos, termos relacionamentos genuínos com as pessoas. Nós precisamos aprender a sentar e conversar com as pessoas a ponto de termos a oportunidade de expressar a nossa fé em Jesus. A nossa cidade de Campinas ela já está saturada de campanhas evangelísticas. Né? Já veio os adventistas, que eles caminham aí na rua, todo mundo já tranca as portas, se finge de morto, apaga as luzes. E ninguém quer atender esse povo. Testemunho de Jeová. Mas a gente trabalha, a gente convive com as pessoas. Eu quero crer que você tem amigos fora daqui. Que há pessoas com as quais você conversa. E a sua conversa não pode ser só sobre o Palmeiras, sobre o Corinthians.
Isso é uma conversa pobre demais para alguém que é rico em Jesus Cristo. Nós precisamos aprender a fazer ganchos, a fazer a conversa ir para o nosso lado. E Jesus ensina isso com a mulher samaritana, com Nicodemos. Talvez a gente precise aprender mais com Jesus, uma igreja que aprende, uma igreja que pratica. Nós vamos celebrar a ceia. E ao celebrar a ceia, nós precisamos aprender a discernir qual é a minha parte no corpo de Cristo. Como eu tenho sido como parte dessa igreja. Interessante que se nós olharmos essas 4 características, essas 4 marcas da igreja, essas 4 marcas, elas se unem através de relacionamentos. Se nós queremos aprender com os apóstolos, nós precisamos se relacionar com esses apóstolos, precisamos se relacionar com a palavra de Deus. Se nós queremos ser essa igreja de comunhão plena, nós precisamos se relacionar com os outros. Se nós queremos ser essa igreja de adoração sincera, nós precisamos se relacionar com Deus. E se nós queremos ser essa igreja que evangeliza, nós precisamos se relacionar com o mundo. Ou seja, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Nós precisamos ganhar essa competência. Qual é o nosso negócio? Se eu fosse aprimorar a mensagem do Ebenezer, o nosso negócio é se relacionar. Nós somos seres relacionais. Nós somos chamados a nos relacionar profundamente com a palavra de Deus. Não só com a sua palavra, mas com os nossos irmãos. E não só com os nossos irmãos, mas com o próprio Pai. E também com os outros que estão lá fora. Ao celebrar a ceia, eu preciso discernir a minha parte no corpo de Cristo. Qual relacionamento eu estou fraco? Em qual relacionamento eu preciso me aprofundar mais? Qual relacionamento eu preciso adquirir mais musculatura? Que possamos viver isso juntos. E aqui a ideia é a gente refletir, a gente alinhar o nosso caminho. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor esteja nos ajudando como igreja a mantermos essas marcas vivas em nossa comunidade, ó Pai. Queremos celebrar a ceia agora, queremos fazer isso como um exercício de discernimento mesmo, de discernir qual tem sido a minha prática como cristão, como membro dessa igreja, como frequentador assíduo deste lugar. Que o Senhor, através do teu Espírito, o mesmo Espírito que se tornou presente em Pentecostes, eu creio que esse mesmo Espírito, ele continua agindo ao redor da terra. Ele não foi embora, ele continua como promessa que o Senhor nos deu. Que possamos, ó Pai, permitir que esse Espírito nos mova, como moveu a igreja de Jerusalém, para ser essa igreja marcante na cidade, essa igreja marcante nos seus relacionamentos pessoais, essa igreja marcante no seu relacionamento com a palavra, essa igreja marcante no seu próprio relacionamento com o Pai. Senhor, queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Porque a começar de mim, eu sei o quanto muitas vezes que eu sou incompetente, como eu sou muitas vezes, ó Pai, impuro. Mas eu aqui, ó Pai, eu me coloco confiante na Tua graça e no Teu amor, querendo me tornar cada dia mais alinhado com a Tua palavra, com o Teu propósito para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Se você um dia fez um convite para Jesus se tornar o seu Senhor e Salvador, e você então, como um filho amado de Deus, salvos em Cristo Jesus, e que testemunhou publicamente através do batismo, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu convido você a participar desse momento, um momento que é da igreja de Cristo, da igreja, daqueles que entendem o seu papel como parte nesse chamado eterno, em que Deus nos chama para sermos a igreja de Jesus. Faço um convite a você a participar desse momento conosco. Quero chamar aqui as mulheres. Hoje as mulheres, elas têm um papel de serem as diaconisas, elas terão um papel de servir a nós.
Algumas mulheres foram destacadas para nos ajudar a repartir o pão e o cálice, que elas venham aqui à frente. Nós vamos começar esse tempo de celebração da ceia do Senhor. Todo mundo recebeu o pão? Alguém ficou sem? Quero ler o texto de 1 Coríntios, onde Paulo, ele ajusta o foco da ceia para a igreja em Corinto. Ele diz assim: portanto, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que Paulo está nos ensinando? Que ao comer do pão, nós estamos nos comprometendo com a causa de Cristo. Nós estamos nos comprometendo com a igreja. E ser parte da igreja não é brincadeira, é coisa séria. Porque se tem uma coisa que mais Jesus ama, mais do que você e a mim, pessoalmente, Jesus ama a sua igreja. Porque ao final ele vai vir para casar-se com a igreja, casar conosco em comunhão plena, todo mundo junto e misturado. Por isso que quando nós comemos o corpo, a gente não é mais eu, mas é Cristo em mim. Não é mais a minha vontade, mas é a vontade do meu noivo. Não é mais o que eu quero, mas é o que Jesus deseja. Paulo, ele diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Comemos agora este pão, e ao comer deste pão, nós reafirmamos, ó Pai, o nosso compromisso com a igreja. Pai, eu quero permitir que o Teu Espírito sonde a minha vida, sonde os meus pensamentos e me confronte, ó Pai, se há em mim algo que eu faço hoje que prejudica a igreja. Se há algo hoje, ó Pai, que eu faço, que eu degrino o nome da igreja, eu quero mudar em nome de Jesus. Porque eu quero ser parte do corpo de Jesus. Eu quero ser parte daquilo que o Senhor ama, que o Senhor deseja. Eu quero ser parte, ó Pai, daquilo que o Senhor anseia por ser eterno. Que o Senhor tenha graça e misericórdia de nós, ó Pai. Que como igreja que somos, possamos ser uma igreja que reflete a luz de Cristo. Que possamos ser, Senhor, pequenos cristos nos nossos relacionamentos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Todos foram servidos com o cálice? Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Façamos isso em nome de Jesus.
Pai querido, que possamos, ao tomar desse cálice, entender esse chamado que o Senhor nos repassa, de anunciar a Tua morte, a Tua ressurreição, a Tua salvação, a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que possamos, Senhor, continuar sendo estes embaixadores, até que o Senhor venha. Que a nossa esperança não seja na nossa própria realidade, mas seja sempre na esperança viva, na ressurreição de Jesus Cristo e na sua vinda. Que sejamos, ó Pai, verdadeiros discípulos, anunciando o Teu Evangelho a todas as nações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.